Obrigado, Norberto Ribeiro, sou vereador do PSD, à Câmara de Mexique e candidato do PSD. Eu estou estupefacto com a forma como o Presidente tem tido no seu discurso a nível da sua congruência. Em relação o Presidente disse que o terreno que foi alvo de troca não faz parte do programa. Eu faço lembrar que houve uma proposta em 2011, que está aqui presente, para os meios de comunicação social, se quiserem consultar, onde esse terreno está incluído nessa proposta. E o Sr. Presidente, que na altura era vereador da oposição, apresentou um voto de protesto em relação a esta alienação e esta proposta de valorização, dizendo que não é aceitável que a Câmara entregue o seu ouro com o único objetivo de se desenrascar. Isto é um procedimento que é incongruente aquilo que o Presidente hoje anuncia para a opinião pública. Assim como também é incongruente aquilo que o Presidente diz em relação à dívida. A dívida é uma falsa questão. A dívida é uma bengala que Ricardo Franco encontrou, que de franqueza não tem nada, para demonstrar à população que não tem capacidade para investir. A mesma fonte de Gal diz que, em 2014, a dívida do Conselho de Mexico era 17 milhões de euros. Cá está, aqui para consulta. Em 2015, 12 milhões. Em 2016, 9 milhões. Em 2017, 7 milhões. Em 2018, 5 milhões. O que nós estamos aqui a ver é que o Sr. Presidente ignora a injeção de capital que teve da RM em 2014 no valor de 7 milhões de euros. Porque não é claro na exposição, nem a sério na exposição que faz em relação à opinião pública, em relação à população. A população precisa ser esclarecida para decidir bem e para saber como é que o nosso Conselho pode ser desenvolvido. Eu também digo outra questão, que também é a falta de seriedade da parte deste Executivo. Este Executivo prometeu à população de Mexico, usou até uma bandeira eleitoral que ia fazer uma escutação em relação à RM, ia escutar a população em relação à RM, e o Sr. Ricardo Franco, em 2015, 26 de outubro de 2015, assina uma adenda do contrato à RM, prorrogando o contrato de Mexico à RM por mais 30 anos. Conclusão, não só não fez a escutação que comprometeu a população, como fez esta prorrogação. Mexico esteve fora da RM durante algum tempo. Isto denota uma falta de seriedade do Sr. Ricardo Franco, Presidente da Câmara de Mexico, para com a população de Mexico, que elegeu e foi enganada por as medidas de ilusionismo que este Presidente manda para a opinião pública. Eu gostaria também de dizer claramente que, em relação ao cemitério do Porta Cruz, é lamentável. É lamentável que o Sr. Ricardo Franco diga à população do Porta Cruz que só em 2022 é que vai ter a resolução do problema. Este problema já se arrasta há muito tempo. Quem conhece bem a população do Porta Cruz sabe a valorização que aquelas gentes dão à sua terra. Pessoas que gostam da sua terra, pessoas que valorizam as suas terras, pessoas que querem ficar na sua terra nos últimos dias e no seu percurso final de vida. E dizer ao Sr. Presidente que só para 2022 é lamentável quando o LEREC, e o Sr. Presidente disse bem, promoveu a monetização dos terrenos no fim do ano 2020. Já passou 6 meses e o Presidente, na última reunião de Câmara, nem conseguiu dizer aos vereadores o relato que houve dessa monitorização, porque abdicou em detrimento dos técnicos da Câmara. E só passado 6 meses ainda continuamos a averiguar. Isto é mais uma medida eleitoralista, e já termino, assim como também o vídeo promocional que se viu aí, é nada mais que uma medida eleitoralista, no sentido de dar ilusão àquilo que se pode fazer, mas na prática nada se faz. Aliás, este senhor Presidente de Câmara pensa que é rei, é protagonista na ilusão. Demonstra uma ilusão, mas na prática ninguém vê crescer nada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, para responder. Muito bem. Sim, senhores, muito obrigado. Agradecer ao Sr. Norberto Ribeiro, vereador por inerência na Câmara de Mexico, as suas questões. Vamos começar pela especulação imobiliária, ou pelos terrenos dali da Misericórdia. Eu não sei se recorda, quando foi feito esse levantamento do valor ou da valorização do património da Câmara, especialmente aqueles terrenos, qual foi o objetivo? Foi a Câmara impedir, socorrer-se ao FAM. Não sei se lembra disso. Foi valorizar o património para tentar fugir ao FAM, que isso então traria mais problemas financeiros à Câmara de Mexico. E na altura, quando se fez essa avaliação, não sei se sabe qual era a empresa que estava por trás, o privado que estava por trás. Havia um privado que iria ficar com os terrenos. Foi feita essa valorização e a Câmara tinha a intenção de alienar, para resolver a questão financeira da Câmara. Deixe-me só explicar. Deixe-me falar agora, caramba. Portanto, esse objetivo era a especulação imobiliária, o que tinha um rumo diferente daquilo que estava preparado para aquele espaço.
Aliás, com esta permuta que fizemos há dias, não põe em causa nada em relação ao destino turístico hoteleiro daquela zona. Bem pelo contrário. A não ser que tenha uma visão meio atrofiada do assunto. Não sei se sabe, mas eu conheço muito bem o terreno e a zona que é destinada, a zona principal que é destinada, o miolo daquele terreno, não inclui esta zona que foi permutada, não sei se sabe. Portanto, é uma zona que está entre dois ribeiros, você também chama-se ribeiro, está entre dois ribeiros, e, portanto, e vai ter de cumprir com um conjunto de exigências da própria hidráulica, como sabe. Ou seja, o terreno tinha 1000 metros quadrados, vai ficar numa coisa muito mais reduzida, sem dúvida, devido a esta situação, de estar entre linhas de água. Portanto, a Câmara analisou a situação e achou que estava a fazer um bom negócio para a Câmara. Não tivemos de pagar um terreno para fazer o Parque Infantil de Água de Pena. Fizemos uma permuta que é aceitável a todos os vistos. Até foi aceitável para o PSD, que votou favoravelmente. Aliás, já se esqueceu, os seus colegas de partido votaram a favor. E a Câmara ainda recebeu quase 40 mil euros, de tornas. Portanto, eu pergunto, quantos negócios desses o PSD fez no passado? Que eu saiba, fazia ao contrário. A Câmara carregava em cima da Câmara ainda mais. Depois temos a questão da dívida. Sim, senhores, a dívida em 2013, em outubro de 2013, era de 30 milhões de euros. Claro que era, incluindo a dívida à ARM. O problema, a confusão do contrato que foi à ARM. Portanto, o Sr. Norberto Ribeiro está completamente por fora do esquema. Porquê? Já lhe digo porquê. Porque esse contrato com a ARM, esqueceram-se nesse valor do IVA. Sabe a quanto é que equivale o IVA? 1 milhão de euros. Tanto que o contrato, depois de perceberem o que se tinha passado, houve alguém que mandou destruir o original. O original não existe na Câmara. O original desapareceu da Câmara, esse documento. Nós nem tínhamos acesso a esse documento. Mandaram-nos uma cópia da ARM. Aliás, o engenheiro da altura, Pimenta de França, veio à Câmara de Machico, trouxe um dossiê sobre a ARM, disse, está aqui o contrato, está aqui tudo, foi assinado. E mais, o anterior Presidente de Câmara, que assinou o contrato, em reunião de Câmara, e há testemunhas disto, reunião de Câmara, garantia para juntos que não tinha assinado nada, quando aparece lá a sua assinatura na cópia do contrato. Portanto, para você perceber, de facto, a nebulosidade em torno deste negócio com a ARM, situação que só foi resolvida por nós, porque nós contestámos em tribunal, por causa de salvaguardar a Câmara, devido a 1 milhão de euros que na sequência do negócio, tinham de ser entregues nas finanças, está a perceber? E para evitar que a Câmara fosse penalizada e pusesse em causa até o pagamento de salários na Câmara. Está a perceber? Nessa altura tivemos essa dificuldade e obrigámos a ARM, fomos para o tribunal e ganhámos a ação. Tanto que a ARM mandou-nos o cheque de 1 milhão ou de quase 1 milhão de euros, 980 e tal mil euros, para entregar nas finanças. Seguidamente mandou-nos outro cheque para os juros compensatórios, devido ao período decorrido entre a data que devia de ser pago e o momento do pagamento. Portanto, não sabe a história, informe-se antes de falar e dizer asneiradas. Muito bem, Sr. Presidente. Depois, para concluir, em relação à auscultação à ARM, como é que uma Câmara, que chega em 2013, uma variação que chega a uma Câmara, tem 30 mil euros para investimento, com fundos disponíveis até final do ano. No ano seguinte tem 140 e tal mil euros para investimento. E a gastar cerca de 100 mil euros numa auditoria. Fizemos nossa auditoria. Olha, que remédio. Encontramos uns cambalachos, como sabe. Encontramos uns cambalachos. Deixe-me falar, faz favor. Encontramos uns cambalachos. E mais. Desculpe. Oh, não vamos entrar em diálogo, até porque ainda há mais questões. Sr. Presidente. Eu também gosto de fazer obra peço... e depois lançar o pagamento para cima dos outros. Isso é muito fácil. Inaugurar e ser os outros a pagar é muito fácil. Sr. Presidente, vamos concluir, porque há outras questões. Pois, disse aqui que a Câmara assinou uma prorrogação de contrato com a ARM por mais de 30 anos. Por mais de 30 anos? Está mal informado. É mais 12 ou 13 anos, por causa exatamente do problema, da compensação. Não, isso são os 30 anos, isso são os mesmos 30 anos, só que passa a vigorar a partir da data da assinatura. Qual era o remédio? Qual era o remédio da Câmara? Tinha 6 milhões, tinha 6... Desculpe, diga uma coisa, tinha 7 milhões para entregar à ARM para evitar a prorrogação do contrato. Desculpe, você está equivocado, não é mais 30 Estamos anos. Novamente a entrar em diálogo 30 anos a partir da revogação, da prorrogação. Desculpe, está enganado. Em que data é que foi assinado? Diga-me lá. Em que data foi assinado? Sr. Presidente, não, temos...
Claro, a prorrogação. E daí para a frente de 30 anos. Claro. Vamos continuar, Sr. Presidente, vai continuar. Você estava a dizer que era por mais 30 anos. Você Muito estava a bem. dizer. Se for assim, vai ser difícil. Vamos, Vai ser difícil manter aqui vamos alguma terminar, ordem. até porque temos outras... Compreenda uma coisa. Em 2012, em 2011, 2012, foi assinado o contrato. Exatamente. O tal contrato não aparece na Câmara, o original. Sr. Vereador, por favor. Eu sei do que estou falando. Eu sei que tu... Sr. Presidente, peço que por favor. conclua, porque temos mais questões e o Vereador, tempo assim está a torna-se escassear. difícil. Começou a efetivar-se em 2012. Torna-se Porque em difícil. 2011 teve de haver o período transitório. Houve um período transitório, de 2011 a 2012. E efetivou-se, efetivamente, passo o pleonasmo, em 2012. Depois temos o cemitério do Porta Cruz. Ora bem, acha que estamos, de facto, a enganar a população em relação ao cemitério do Porta Cruz. Nós não fomos mais sérios. Eu peço Desculpe, nós não fomos naturalmente, mais sérios. deixa o Sr. Presidente Nós não falar. fomos mais sérios com a população do Porta Cruz do que nós fomos. Nós tínhamos uma proposta de resolução daquele problema no cemitério antigo, com a requalificação do cemitério antigo, com a sua ampliação e também a remodelação de toda aquela praça. Coisa que o PSD, o que é que fez? O PSD instigou a opinião pública no Porta Cruz, arranjou uma reunião no Centro Cívico para bater no Presidente da Câmara. Desculpe, mas eu estive lá, dei o corpo às balas. Eu estive lá e dei o corpo às balas. Eu fui lá esclarecer a população. A dizer... Opa, deixa-me bem... Sr. Presidente, eu peço que estamos a escassear Não sabia que você trabalhava para o no Ajuntamento. tempo. Sr. Presidente, peço que conclua muito rapidamente. Não, Em tem de relação haver ao aqui cemitério, alguma... Tínhamos a proposta para o cemitério antigo, da requalificação desse cemitério, que já estava resolvido o problema, e até com o apoio do governo, um contrato de programa, ainda não houve, como sabe. Depois, devido a esta situação, olha, eu não tenho preferência por cemitérios. Se a população acha que deve ser no de cima, eu na altura disse à população, atenção, que a solução de cima vai demorar muito mais tempo. Porque, entretanto, entre a construção do talude de suporte daquela encosta e o momento para intervir no cemitério ia levar tempo, tanto mais que o LREC alertou-nos para isso, por causa dos assentamentos e da estabilização do terreno. Porque, não sei se sabe, já não corre o terreno, mas o terreno afunda, porque é um terreno instável, é um aterro, com muitos falsos e passa linhas de água no fundo. Portanto, não sei se sabe disso. Muito bem. Vamos